Olá, boa tarde a todos. A gente está começando agora mais uma edição do Webinar nos Trilhos, uma iniciativa que faz parte aí das comemorações dos 80 anos da revista Ferroviária. O tema que a gente vai falar hoje é sobre o mercado de títulos verdes para ferrovias, né, voltado para ferrovias. Essa modalidade de investimento não é exatamente nova, né, mas vem ganhando espaço aí no mercado financeiro e chamando a atenção das ferrovias brasileiras. A Rumo recentemente fez uma emissão de títulos verdes no valor de 500 milhões de dólares para serem aplicados em projetos sustentáveis, né? Em paralelo, um programa está sendo estruturado pelo Ministério da Infraestrutura em parceria com a Climate Bonds Initiative, a CBI, que é uma organização inglesa que certifica projetos aptos a captar recursos por meio da emissão de títulos verdes, ou Green Bonds em inglês. E o foco inicial desse programa são as ferrovias. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o subsecretário de Gestão Ambiental e Desapropriações do Ministério da Infraestrutura, que agora se chama Subsecretário de Sustentabilidade, Matheus Salomé do Amaral, e a Tatiane Gasparotto, que é a diretora para a América Latina da Climate Bonds Initiative. Boa tarde, Tatiane. Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu vou começar com uma pergunta para o Matheus, tá? Eu queria que você explicasse para a gente, Matheus, como que está sendo estruturado esse programa do Ministério da Infraestrutura em parceria com a CBI. Quais são as características desse programa, né, os critérios que serão utilizados para a certificação dos projetos e a possibilidade de captação de recursos por meio da emissão de Green Bonds? Ok, Bianca, boa tarde, primeiramente, e boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né? A gente tem essa alegria de ter feito essa parceria com a Climate Bond. A Tatiana, que está aqui com a gente hoje, é uma grande parceira aí nesse projeto. E o Ministério, no segundo semestre do ano passado, nós fechamos essa parceria e desde então a gente começou as discussões entre a Climate Bond e o Ministério e as entidades vinculadas ao Ministério, para a estruturação de qual seria o melhor modelo, como a gente poderia trabalhar no processo de certificação, tanto com o objetivo de certificar em si, como com o objetivo de fomentar essa certificação no setor aqui no país. Inicialmente, como você já citou aí, a gente optou-se por iniciar pelo modo ferroviário, né? E a gente buscou até um pouco ser mais ousado, em vez de estruturar uma certificação de um projeto. O trabalho que tem sido desenvolvido é a certificação de um programa de ferrovias, né? Então, neste primeiro momento, esse programa contemplaria as ferrovias, que hoje são as greenfields do governo, né? Então, são as ferrovias que estão para serem iniciadas as suas obras, as suas Então, basicamente, são 3 ferrovias hoje, são 3 grandes ferrovias, né? É a Ferrogrão, a FIOL e a FICO. A FIOL é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste e a FICO é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, para que estão nos acompanhando aí. E, como eu disse, após a assinatura do acordo de cooperação, do memorando de entendimentos, a gente partiu para discussões de uma forma de como modelar esse programa. A CBI trabalhou bastante também com a gente aí nessa questão de discutir se era possível fazer de um programa ou não, e a gente conseguiu essa resposta afirmativa de que seria possível. Então, agora a gente tem trabalhado aí no framework, que é toda certificação verde, ela necessita ter um framework onde você define como que você está cumprindo os critérios e quem for fazer aquilo, quem for seguir aquelas emissões de títulos, quais critérios eles vão seguir, como vai ser feito, como vão ser feitos os reportes. Então, agora a gente está trabalhando nesse framework e, posteriormente, vai faltar só a certificação em si, de fato, que é uma verificação independente de que a gente tem cumprido os critérios, sim. Então, em relação aos critérios, eu vou até falar rapidamente aqui, depois até poderia a gente passar para a Tatiana, que pode complementar, mas em relação às ferrovias, elas já são um modo considerado verde, e os critérios de ferrovias hoje, para se enquadrar hoje dentro da taxonomia do CBI como um empreendimento green, um empreendimento verde, eles estão relacionados à mudança do clima, principalmente.
Então, a gente trabalha com... Essa ferrovia, ela deve emitir um fator de emissão abaixo de 25 gramas hoje, isso tende a diminuir aí ao longo do tempo. E, além disso, existe um impeditivo, uma restrição em quantidade de carga de combustível fóssil transportada. E tem uma questão que é inerente, que a gente mostra isso matematicamente, mas que é inerente ao modo de transporte ferroviário, que é mostrando essa adicionalidade, ou seja, que o modo de transporte ferroviário ele está reduzindo em relação ao outro modo de transporte, nesse caso seria o rodoviário. Além disso, tem outros critérios, mas aí depois a gente pode adentrar mais profundamente. Uhum. O foco inicial do programa, né, como a gente já falou aqui, são as ferrovias. E aí você me citou as Greenfields, né, que é a FICO, FIOL e Ferrogrão. Entre essas três, a FIOL 1, né, ela parece ser a mais adiantada, com o processo em tramitação no Tribunal de Contas da União. Esse programa ele já vai conseguir incluir a FIOL 1, o trecho da FIOL 1? Como que está sendo o processo de certificação dessas novas ferrovias, né? Qual deve ser a primeira ferrovia a conseguir a certificação? E eu queria também entender um ponto que você falou na sua resposta, dos critérios. Os critérios, um deles vai ser em relação ao volume de carga transportada, que tem que ser menor. Eu não entendi esse ponto. Tá, ok. Primeiro, em relação à resposta da FIOL, sim, a FIOL é a que está mais adiantada, em relação, já está, como você disse, já passou pelo tribunal, já está no tribunal. E, na verdade, a gente não está casando, não tá casando e não tem um impeditivo nisso do processo de certificação com o processo de concessão. A ideia é que a gente, antes de ter um concessionário, a gente tenha essas três ferrovias certificadas. Então, provavelmente não vai ter uma primeira e uma segunda. A ideia é que a gente trabalhe o programa e que a gente tenha até o final do ano, mais tardar início do ano que vem, todas essas três ferrovias certificadas. Então, em relação à primeira pergunta. Em relação à segunda pergunta, na verdade, a única questão relativa à carga que é colocada para as ferrovias é que ela não pode transportar mais de 50% da tua ferrovia, transportar combustível fóssil. O que no Brasil a gente não tem isso, e essas três ferrovias também não contemplam isso. Então, em termos de carga, é esse o critério a ser levantado. E só Alô? Oi. Acho que a gente perdeu seu áudio, Matheus. Peraí. Tá, ok, voltou? Voltou. Só complementando, a ideia é que a gente certifique os projetos, é uma outra inovação que está sendo feita nesse processo, por ser um projeto de governo. A gente certifica os projetos e a emissão de títulos vai ser feita pelos concessionários, aqueles que vencerem os leilões dessas três ferrovias. Então, eles poderão, no momento de buscar suas emissões de títulos ou de buscar recursos no mercado, eles poderão optar por buscar como verde ou não, e normalmente buscar como verde hoje tem sido muito vantajoso. E qual a expectativa do Minfra, né, em relação ao montante de investimentos que pode ser gerado com esse programa, né, especificamente para a ferrovia? Qual a expectativa de volume assim, de emissão? Vocês têm uma expectativa aí como base para esses projetos? Sim, como eu já te disse, como eu disse aí anteriormente, né, a ideia aqui não é a gente fazer uma emissão, só para ficar claro, a gente vai certificar os projetos, esses projetos vão estar previamente certificados como verde, e as emissões, elas serão feitas pelas concessionárias, ou seja, poderão ser emitidos títulos da mesma forma que essas empresas buscariam recursos no mercado, eles vão poder buscar recursos carimbados como verde. Só para ter uma noção aí, pelo que se me perguntou, por exemplo, hoje, só a FIOL, por exemplo, a gente tem a FIOL e a Ferrogrão aí mais estruturadas em termos de concessão. A FICO, ela seria um investimento cruzado nesse primeiro momento, né? Só entre a FIOL e a Ferrogrão de CAPEX, aí estima-se por volta de 12 bilhões de reais. E a gente tem ainda, dentro da Ferrogrão, por exemplo, o OPEX ao longo dos anos aí, que também poderiam ser emitidos títulos de dívidas como verdes também. Sim. Tatiane,
agora com você. Me conta um pouco da organização, né, da Climate Bonds, o trabalho que vem sendo feito no Brasil. Você acha que o Brasil, especialmente as ferrovias brasileiras, ela tem um potencial grande de captar recursos através da emissão de Green Bonds? Perfeito, Bianca. Falando um pouquinho sobre o trabalho da CBI, então, boa tarde a todos, obrigada a todos que estão participando. A resposta é sim. Na verdade, a gente, como o Matheus mencionou brevemente no início, a gente parte do ponto de a gente precisa deslocar recursos, principalmente recursos privados de ativos intensivos em carbono para ativos de baixo carbono. Então, nesse sentido, a ferrovia, ainda mais quando você pega um país como o Brasil, onde você tem uma matriz logística que é altamente dependente no setor rodoviário, você tem um ganho de eficiência muito maior do ponto de vista de emissões quando você faz o deslocamento para o modal ferroviário. Claro, como o Matheus mencionou, os nossos critérios, eles são até progressivos, né, ao longo do tempo, então a gente espera que essas ferrovias, na verdade, se tornem cada vez mais eficientes e emitam cada vez menos, até porque a gente tem um cenário, por exemplo, de ferrovias não eletrificadas no Brasil, por exemplo, então a gente enfatiza muito essa questão do ganho da eficiência. Mas um dos principais aspectos que a gente está olhando, como o Matheus mencionou, é justamente o que isso faz com as emissões universais, assim, as emissões do Brasil, do ponto de vista de logística, né, quando eu começo a deslocar para o modal ferroviário. Então, o trabalho que vem sendo feito junto com o Ministério de Infraestrutura, ele tem duas principais linhas de atuação. Uma é a parte realmente de trabalhar essa carteira e que, né, acabou se transformando aí na estruturação do programa de ferrovias, que é onde a gente está focando agora, mas trabalhar essa carteira de concessões. E o outro aspecto é trabalhar, na verdade, a integração de riscos de projetos de infraestrutura de forma geral. Então, algo que tem surgido bastante nesse mercado e tem sido muito demandado pelos investidores é como que projetos de infraestrutura estão levando em consideração principalmente o risco climático, como que o risco climático incide diretamente sobre aqueles ativos. Então, a gente tem visto cada vez mais, inclusive, bancos centrais e governos ao redor do mundo falando muito sobre até questões que a gente chama de stress testing, de você realmente você testar a performance desses ativos diante de efeitos extremos de mudanças climáticas, porque isso pode afetar diretamente a performance também. Então, a partir do momento que o investidor ele entra numa operação dessa, e a gente sabe muito bem que projetos de infraestrutura têm um período muito longo, seja de concessão, ou às vezes até o período pré-completion, mesmo o período ali de construção, e que ele vai demorar, né, a remunerar, o investidor ele quer saber se o risco está sendo considerado. Então, uma das coisas que a gente está integrando aí junto com os critérios são justamente os princípios de adaptação e resiliência para que esses ativos realmente performem o mais, num horizonte mais longo possível, né, sem grandes impactos e que esteja de acordo aí com o risco percebido para aquela determinada região, para aquele determinado ativo. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, especificamente, a gente teve um caso recente, a Rumo, né, ela recentemente ela fez a sua primeira emissão de Green Bonds. Quais foram os critérios da CBI para o enquadramento do projeto da ferrovia, né, da Rumo na certificação? Por que o projeto da Rumo ela tornou-se apto para a emissão de Green Bonds? O que foi discutido aí? Porque teve uma certificação da Climate Bonds, né?
Teve, correto. Não, e a Rumo foi um ótimo exemplo. Até então a gente não tinha tido operações exclusivas, pelo menos, de ferrovias na América Latina, né? A gente teve algumas operações que tinham um pedacinho de financiamento de uma linha aqui, ou outra mais portfólios mistos. Essa foi a primeira operação exclusiva de ferrovias. E eu acho que é um exemplo muito bacana, porque ele mostra justamente a demanda, né? Foi uma operação super bem sucedida, teve muito interesse dos investidores. Eu acho que, né, a Rumo fez um ótimo trabalho de comunicação também disso, que esse é um aspecto importante também. Como você comunica, né, o que você está fazendo, o que você está se dispondo, e eu acho que eu queria até puxar esse ponto da fala do Matheus. A gente está fazendo realmente é uma inovação que a gente está estruturando com o Minfra, né, onde a gente tem o programa sendo estruturado de um lado de governo, mas, né, no final do dia as concessionárias que vão emitir e que vão ter que honrar também com os critérios, né, se quiserem, obviamente, emitir como verde. Então, esse é um ponto muito importante de abrir de fazer essa comunicação, de abrir essas informações de eficiência, de como que essa ferrovia está performando ou vai performar, e dependendo do projeto. Com relação aos projetos da Rumo, os critérios para ferrovias, eles são universais, tá? Então, eles são os mesmos critérios que o Matheus elencou. Então, hoje a gente tem aí um índice de eficiência que, no momento, está em 25 gramas de carbono equivalente por tonelada quilômetro transportado. A gente tem uma restrição com relação à carga de transporte de combustíveis fósseis, e a gente tem que observar uma clara contribuição para a redução de emissões universais, aí, considerando, né, a matriz do país, por conta daquela ferrovia. Além disso, o que a gente sabe é que os investidores estão buscando cada vez mais informações, eles querem saber mais sobre os projetos, né? Então, além disso, acho fundamental comunicar tudo que vem sendo feito, seja do ponto de vista de cumprimento de questões legais, né, que o Matheus tá bem à frente dessa questão, tudo que tem sido feito nesse sentido, e aí a gente está acrescentando essa camada que é a parte de análise de risco, que tudo indica que, na verdade, a partir de agora, praticamente todos os projetos de infraestrutura, eles vão ter que ter um componente de risco muito bem comunicado. Então, por isso que a gente já está, na verdade, se antecipando e migrando os dois nessa interação com o governo. Legal. E a gente tem aí, né, Tatiane, um cenário de renovações dos contratos de concessão das ferrovias em andamento. A Rumo, ela acabou de assinar a renovação da Malha Paulista, e outras 4 ferrovias estão no processo, né? E eu não sei se você tem acompanhado esses processos, mas existe uma expectativa aí grande de investimentos com as renovações, na ordem aí de 30 a 40 bilhões de reais. Você acha que desse investimento parte pode vir por meio da emissão de títulos verdes? Como é que você enxerga aí o potencial das concessionárias de ferrovia no Brasil para esse modelo de captação de recursos? Certamente, Bianca. A gente, inclusive, na verdade, foi uma decisão junto ao Minfra da gente começar com as novas ferrovias, né, mas a ideia é que em algum momento a gente olhe também as renovações, mas eu acho que independente do que já esteja previsto nesse pipeline, mas eu acho que a mensagem para as empresas, né, para as concessionárias, para as operadoras, enfim, de ferrovias é que tem muito apetite para esse tipo de título no mercado, e a gente vê, sim, muito potencial, claro. Não acho que seja todo o setor que poderia ser financiado por títulos verdes. No país a gente tem que ter esse cuidado de analisar cada caso a caso, mas com certeza tem muito potencial ainda que o Brasil mal começou a explorar. E a CBI está trabalhando atualmente em projetos de outras concessionárias? CBI, né? Então, a gente, na verdade, a gente apoia todo o mercado, né? Então, a gente
trabalha desde em operações, né, privadas, apoiando os investidores, os emissores, desculpa, que querem estruturar suas operações, como também agora nesse programa que tem uma participação muito, muito ativa do governo por serem novas ferrovias, né, que não estão em operação ainda. Mas a gente apoia, né, qualquer empresa que tenha interesse em acessar esse mercado, a gente pode apoiar. Uhum. Mas tem alguma negociação em andamento ou não? Para algum pedido aí de certificação? Então, é porque quando a gente tem operações em andamento, a gente não pode falar sobre ela. Mas, sim, o que a gente teve foi essa operação da Rumo, que foi recente e a primeira e muito bem sucedida. Eu vou passar agora para o Matheus uma dúvida que eu tenho, né? A Ferrogrão, Matheus, é um projeto que, né, foi enviado agora recentemente ao Tribunal de Contas da União. É um projeto que vem avançando aí dentro da estratégia do governo de criar uma opção ferroviária de escoamento agrícola pelo Arco Norte para os produtores do Mato Grosso. Mas é um projeto também que vem sendo alvo de discussões aí no âmbito socioambiental, né, em relação ao traçado e outras questões. Até que ponto isso pode influenciar a questão da narrativa sustentável do governo e também desse programa? Não sei, esse programa ele só está atrelado à redução de emissões de gás carbônico. Eu queria que você falasse de CO2, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá, ok, Bianca. Primeiro, eu vou antes de falar da Ferrogrão, vou falar até um pouco mais geral do Ministério como um todo, com as suas entidades vinculadas, que, na verdade, essa certificação, por exemplo, ela faz parte de um contexto muito maior, né? Assim, ela não é uma ação isolada nossa no sentido de buscar uma certificação. O Ministério tem uma agenda aprovada, o Ministério tem uma diretriz de sustentabilidade e tem, a partir dessa diretriz de sustentabilidade, uma agenda de sustentabilidade. Então, inclusive, todos esses critérios aí que foram citados, que a Tatiana citou, e reforçando, inclusive, a questão do risco, que não é um critério elegível, mas ele é um fator extremamente importante. A gente tem aperfeiçoado em todos esses fatores, na tratativa ambiental do empreendimento, desde o planejamento até a instalação dos nossos empreendimentos. Então, tem um processo grande aí de todas as entidades vinculadas, do Ministério, de incorporar da melhor forma possível a variável socioambiental nesses processos, e até citando o caso ferroviário, a gente tem aí, neste ano, a NTT soltou, por exemplo, o resultado do Índice de Desempenho Ambiental. Então, a gente tem esse índice foi desenvolvido para todos os modos de transporte durante o ano passado. E além dessa iniciativa da certificação que a gente tem falado aqui hoje, que é voltada nessa área mais das finanças verdes, a gente também tem trabalhado nessa área de risco climático, também tem trabalhado na área de melhoria dos processos de licenciamento ambiental, da melhoria do próprio planejamento do setor. Então, ou seja, não é uma ação isolada, né, primeiro, é uma ação dentro de um contexto maior, estruturado. É lógico que a gente reconhece que a gente tem muito a avançar, e é para isso que a gente trabalha. Quando a gente não tiver para avançar, acho que não precisaria assim, nem da gente aqui. Em relação à Ferrogrão especificamente, a gente tem a convicção de que ela traz, na verdade, grandes benefícios ali para a região, inclusive os pontos que ela tem sido questionada, por exemplo, o desmatamento naquela região ao redor da BR-63 ali, a Ferrogrão ela serviria ali como uma barreira em relação a essas áreas, além da parte de mitigação da parte climática, da parte de segurança de trânsito, que vai estar tirando os caminhões, e grande parte desses caminhões que levam hoje as sojas ali pela BR-63. E mais que isso, a gente, por exemplo, teve um cuidado de trazer até o próprio processo de licenciamento ambiental para dentro do governo, para que esse processo fosse tratado com bastante carinho. Ele tem sido tratado aí, ele tem sido conduzido pela EPL. Tem um acompanhamento muito grande de todas as áreas do governo, não só da EPL, mas da NTT, de todas as áreas aqui do Ministério, de forma a fazer todo um processo de licenciamento bem adequado, tomando todas as precauções necessárias. Então, é um projeto, sim, que vai trazer benefícios ambientais para aquela região, e, de forma geral, para o Brasil também. Esse é um projeto que a gente
dele com bastante bons olhos ali. E antes do evento, né, começar o evento, a gente conversou um pouquinho sobre as licenças. Eu queria incluir essa pergunta, né, a questão das licenças ambientais dos processos. A Ferrogrão, ela mudou há pouco tempo a regra, né, as licenças agora estão sob responsabilidade do governo. Como é que está esse processo aí em andamento das licenças ambientais do programa ferroviário do Minfra? As licenças, de uma forma geral, as licenças no setor ferroviário, elas são obtidas pelo empreendedor, né, de uma forma geral. Então, o concessionário é responsável por suas licenças ambientais, e sempre tem sido assim, nas concessões existentes é assim, vai continuar sendo assim. Mas nessas 3 novas ferrovias, né, a gente trabalha aí com 2 situações diferentes, em que a licença, mas em todos os casos, a licença tem sido uma responsabilidade do poder concedente, que é do governo federal. No caso da Ferrogrão, eu já falei um pouco, a EPL tem sido responsável por esse processo de licenciamento, e hoje está sendo elaborado os estudos ambientais, e a gente espera aí que até o final do ano esses estudos já estejam protocolados no IBAMA, para que a gente busque essa licença prévia. A gente teve alguns problemas com Covid, principalmente em relação à entrada entre terras indígenas, para fazer alguns estudos, mas tem sido feito um trabalho grande de continuidade para a obtenção dessa licença. Em relação à FIOL e à FICO, elas são ferrovias que a gente já estava em operação, em construção pelo governo federal, né, pela Valec, e até por esse motivo o licenciamento foi conduzido pela Valec, né, e continua sendo conduzido pela Valec. Então, também hoje, agora, por último, né, como última novidade, a gente tem aí a FICO já com a solicitação de licença e todas as complementações solicitadas pelo órgão ambiental protocoladas no órgão ambiental para a obtenção da LI, já nesse caso. E tanto a FIOL como a FICO, a gente já tem aí as LPs desses empreendimentos. Você fala a FIOL, não a FIOL 1 que já tem, né? Ou não? A FIOL, você põe a ferrovia inteira, a FIOL 2, FIOL 3, ou só a FIOL 3? A FIOL, já existe a licença prévia dela toda, né? A FIOL 2 e a FIOL 1 já tem essa licença de instalação. A FIOL 3 que ainda tem umas discussões de talvez alguma questão, algum estudo complementar que seja necessário ali. Tá, legal. Antes de iniciar as perguntas com os participantes, que eu já vi aqui que tem várias perguntas interessantes, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Tatiane, um pouco nessa linha de discussão que eu estava com o Matheus. Há uma preocupação aí de empresários e até uma pressão externa, né, em torno da política ambiental do governo brasileiro hoje. Você acha que esse cenário, Tatiane, ele pode de alguma forma influenciar no apetite dos investidores em relação aos projetos no Brasil, ou talvez na própria dificuldade da CBI, né, em certificar projetos verdes aqui? Olha, Bianca, é uma ótima pergunta. Eu acho que o fundamental aqui é um ponto que eu mencionei mais cedo, que é transparência e boa comunicação, né? A gente precisa sim conseguir comunicar de forma muito clara os impactos. E isso, na verdade, não diz respeito só à infraestrutura, mas diz respeito a qualquer setor da economia que esteja sendo financiado. E no mercado de títulos verdes, o que a gente viu puxar esse mercado, que na verdade foi em grande parte alavancado por parte dos investidores mesmo, não foi o contrário, foi justamente por ter um entendimento que num título rotulado ele tem um nível de transparência maior que num título tradicional. Atrelado a isso, a gente tem muito a questão da gestão de risco de investidores. Então, investidores perceberam já lá atrás, há quase 10 anos, que continuar investindo em ativos carbono intensivos oferecia um risco de longo prazo na carteira. Seja um risco regulatório, porque você poderia ter uma mudança de direção dos governos, onde a gente vê
praticamente o mundo todo, né, matrizes energéticas mais limpas, transporte de baixo carbono, tudo caminhando nesse sentido, então poderia haver um risco regulatório de se não se investir mais naquele tipo de ativo, e também há um risco físico, né, do ativo, como eu estava falando hoje, a gente vai ter cada vez mais eventos extremos e um impacto físico em cima desses ativos, então você integrar esse risco já desde o início, na verdade, ele faz com que não só isso influencie na viabilidade do próprio projeto, como também na atração de investimento privado. E num cenário onde a gente vai ter cada vez mais a participação do setor privado financiando esses ativos, essa comunicação e abertura de informações vai ser fundamental. Então, sim, os investidores estão cada vez mais vocais, por isso que a gente tem trabalhado bastante a questão sempre enfatizando muito a questão do impacto e da comunicação, e de ir além até do que os critérios falam. Os critérios não fornecem um esqueleto, mas você precisa ter uma narrativa como um todo que seja clara e bem passada para todos, né, na verdade, no mercado. Então, não vai ser diferente aqui. Eu acho que o momento que a gente está é exatamente disso. Os investidores estão vocais, eles estão sensíveis a essas questões, e a gente tem que fazer de tudo para que a comunicação seja o mais claro possível. Legal. Matheus, eu tenho uma pergunta aqui do Eduardo Castro. Eu não sei se... eu acho que talvez a Tatiane também possa responder, o Matheus, não sei. Para vocês dois, vamos ver quem pode. Mas ele direcionou ao Matheus. Matheus, esses títulos podem ser emitidos para aquisição de qualquer ativo ou OPEX? Ou são títulos vinculados apenas a melhorias sobre o impacto ambiental? Não, na verdade, ele não é vinculado à melhoria do impacto ambiental. Ou seja, não é as ações ambientais do empreendimento, não. Ele pode ser, hoje, ele pode ser vinculado ao OPEX, desde que esse OPEX esteja garantido que ele seja para a redução das emissões, como a gente citou anteriormente. E aí ele poderia ser vinculado, sim, a qualquer OPEX. Como diz a Tatiana, a gente só teria que analisar os casos concretos, mas ele não tem uma restrição de qual tipo de OPEX. A questão é que você deve deixar muito claro para onde o recurso está sendo investido, claramente qual a ação que ele está sendo investida, mas respondendo à pergunta dele, que eu acho que foi o objetivo, ele não tem uma restrição de vincular as ações ambientais do empreendimento, não. A gente precisa que a ferrovia seja eficiente e atenda aos critérios, e normalmente os recursos eles têm que ser direcionados em sua maior parte, se não 100%, na verdade, né, ao CAPEX da operação, mas a gente entende que tem um OPEX vinculado aí, mais relacionado àquela ferrovia. Então, o Matheus tem razão, ele não está relacionado ao ganho ambiental especificamente, mas sim a todo projeto que atenda aos critérios. O que eu não posso ter é um investimento, no caso de uma concessionária, por exemplo, que tenha um pool de ativos maior do que apenas numa ferrovia, eu não posso ter essa mistura, digamos assim, de recursos indo para, por exemplo, possivelmente ferrovias que não sejam elegíveis, ou outro tipo de investimento da empresa. Eu tenho uma pergunta agora do Henrique Bonetti. Ele pergunta aqui: atração de investidores e consolidação de clientes. Em que medida as certificações com títulos Green Bonds facilitam a manutenção e conquista de novos mercados para exportação? Eu acho que talvez a Tatiane, por outros exemplos aí que acontecem. Claro. Então, o que a gente tem no mercado de títulos verdes? Quando você rotula um título como verde, e o processo para se fazer isso é receber um parecer externo em cima daquela operação, você destaca o seu... Você imagina
a operação financeira, aquela dívida, como um produto na prateleira do supermercado. Ela se destaca para o seu consumidor, então ela chama atenção por conta do selo, e nesse caso o consumidor é o investidor. Então, o que eu tenho uma gama muito maior de investidores que estão buscando o título verde do que o título tradicional. Então, eu acabo abrindo esse leque. Agora, dizer, por exemplo, que investidores verdes são investidores que aceitam taxas de retorno mais baratas. Investidores verdes não olham tanto a parte de risco. Esses são alguns mitos que a gente ouve com frequência no mercado e como eu falei, são mitos. O que a gente tem? A gente tem um excesso de demanda, então a gente tem muito mais, né, investidores buscando esse título, e esse excesso de demanda muitas vezes leva a taxas mais atrativas, sim, mas não porque esses investidores saem de casa já dispostos a praticar taxas mais baixas, mas sim porque eu tenho uma disputa muito maior por esse tipo de título que ainda é escasso no mercado. A gente tem uma escassez de títulos verdes e uma demanda muito forte. Então, eu tenho investidores que estão estruturando fundos dedicados que só podem comprar títulos verdes. Eu tenho investidores tradicionais que estão alocando, que têm metas que podem chegar a 30% de todos os seus investimentos que têm que estar atrelados a títulos verdes. Eu tenho parcerias entre investidores para desenvolver um fundo separado. Então, eu tenho iniciativas que realmente movimentam esse mercado e causam essa demanda. Então, pelo lado do risco, é só interessante falar que, assim, na verdade, o que a gente tem lá fora é uma experiência muito clara desses investidores de analisar riscos, né, de infraestrutura, e por isso que está se puxando tanto esse mercado, por entender que no longo prazo, são investidores que estão tomando decisões 60 anos para frente, 80 anos para frente. Esses ativos de baixo carbono, eles oferecem uma maior resiliência na carteira. Uhum. Só para complementar, Bianca. Uhum. Sim. Uma questão importante aí, só complementando o que a Tatiana já colocou, mas assim, tentando ajudar a responder a pergunta do Henrique aí, é que o título verde, existem vários, a gente tem agora um crescimento muito grande, ele faz parte, na verdade, ele é um instrumento dessas finanças verdes, vamos dizer assim, existem vários instrumentos. E existem vários investidores institucionais, principalmente, e alguns especializados até, que têm mandato para investimento em título verde. A Tatiana até citou uns exemplos, e só para tornar um pouco mais didático para o pessoal, seria o seguinte, ou aquele fundo inteiro é dedicado a títulos verdes, ou ele tem uma parcela dele que tem que ser dedicada a títulos verdes. Então, acontece que o investimento que é verde, ele recebe tanto esse afluxo de capital, como o capital do investimento normal também. Então, ele recebe esse afluxo dos investidores que têm um mandato para investir em verde, também como os demais. Então, a tendência, e hoje o que foi o que a Tatiana falou, que tem sido constatado, é que a gente tem muito mais mandato, muito mais demanda para título verde do que a título verde ofertado, principalmente aqui no Brasil. Então, isso tem gerado aí, sim, talvez taxas até um pouco mais baixas do que é o normal, mas até por esse processo competitivo. E um movimento, agora a gente está bem nesse movimento de que o título verde ainda tem uma capacidade menor do que a demanda, mas um movimento que a gente tem observado aqui é que a tendência é que esses critérios de financiamentos verdes, eles entrem em todos os investidores. Então, esse investidor que hoje não faz o título verde, ele, em algum momento ele vai incorporar esses critérios dentro dele para ter como pré-requisito. Não é hoje não tem essa exigência, existem algumas exigências de ESG hoje já em alguns tipos de investimento, mas cada vez mais isso tem sido mais latente, assim, aparecido de forma mais clara. Sim. Uma outra pergunta aqui que eu achei interessante do Alex, o Vanger, a utilização de materiais recicláveis
sustentáveis na construção das ferrovias pode ser objeto de financiamento pelos títulos verdes? Esse impacto influencia de alguma forma? Olha, quer falar, Matheus? Pode ir. Olha, eu acho que tudo que pode ser feito para melhorar o impacto daquela ferrovia, seja do material rodante quanto dos trilhos, é muito bem-vindo, tá? Honestamente, isso é até uma conversa que a gente já teve bastante, né, Matheus, com relação, por exemplo, até a utilização, por exemplo, de biocombustíveis nas locomotivas, possivelmente considerar a eletrificação no futuro. A gente sempre fala bastante do lado da eletrificação, apesar de que hoje os nossos critérios eles comportam ferrovias a combustível, locomotivas a combustão, desculpa, mas isso é um aspecto muito importante. Tudo que possa ser feito para minimizar o impacto, aumentar a eficiência, seja do ponto de vista de consumo de combustível, uso de materiais, insumos, vai ser cada vez mais bem-vindo. E num cenário competitivo, com certeza vai começar a diferenciar o mercado. Legal, legal. Eu quero voltar com uma pergunta para você, Tatiane. Num cenário de pandemia, né, que a gente está, o mercado de capitais voltados para projetos sustentáveis sentiu os impactos da Covid-19 ou ele vem ganhando força a despeito dessa crise imposta aí pela pandemia? Essa é uma ótima pergunta, porque é muito interessante o que aconteceu do ponto de vista de dinâmica de mercado, né? Por conta da pandemia, a gente teve uma desaceleração do mercado de capitais de forma geral, né, inerente à crise, na verdade, nem independente se seja no Brasil ou lá fora. Na verdade, os mercados internacionais começaram a voltar a ter um pouco mais de movimento agora, há algumas semanas. O doméstico também parece estar dando alguns sinais com algumas operações que tinham sido mandatadas e sendo colocadas agora, digamos assim, ressuscitadas agora, né, para serem colocadas até o final do ano. Mas o que é muito interessante de observar é que é o seguinte: com o mercado parado, a gente teve ainda mais liquidez dos pouquíssimos títulos verdes que foram emitidos. A gente teve, na verdade, um nível de excesso de demanda, a performance desses títulos, quando colocados no meio da pandemia, ela foi muito acima do que a gente já observa. Então, como eu falei, né, títulos verdes, eles têm uma demanda, uma curva que ela tem uma demanda muito maior do que o título tradicional, já normalmente, e na pandemia ela teve essa demanda explodiu. Então, até a gente se surpreendeu. E qual que é o motivo disso? A gente poderia argumentar que é a escassez, né? Eu estou com uma escassez generalizada de títulos, obviamente que o verde está no meio, então a escassez gera esse excesso de demanda. Mas, na verdade, não é só isso. Os investidores ficam muito preocupados num cenário de crise que se mude de ideia ou se perca de vista planejamento de longo prazo, principalmente vinculado a projetos de infraestrutura. Então, é uma preocupação muito grande de que, por exemplo, por conta da crise, medidas emergenciais sejam tomadas e se reverta, por exemplo, todo um processo de descarbonização de uma matriz de transporte, por exemplo. Só para dar um exemplo, mas poderia ser, o mais comum seria, por exemplo, matriz energética, né, de você reverter todo um planejamento que estava sendo feito, mas por conta da crise, você vai tomar medidas emergenciais e acabar mudando de curso. Então, com tudo que a gente tem ouvido falar, seja diretora do FMI, os bancos centrais, principalmente o Banco Central da Europa anunciando os pacotes de recuperação econômica, o mundo todo está indo na linha de se fazer uma recuperação econômica verde e enfatizar muito isso, de não
não faz sentido a gente voltar para padrões tradicionais de desenvolvimento após essa crise, né? A gente tem agora a chance de fazer uma recuperação que seja mais resiliente, que a gente, né, claramente observou que com a crise, ainda que seja uma crise sanitária, os nossos sistemas não eram resilientes, pelo menos não suficiente nem de perto. Então, tem essa preocupação muito grande e é interessante como ficou ainda mais claro, e acho que alguns céticos no início, quando começou a pandemia, falaram, agora isso virou luxo, isso virou, né, o ASG virou um aspecto para país desenvolvido, etc., e na verdade não. Isso virou, eu acho que se teve qualquer efeito, foi que consolidou a importância desse mercado para os investidores, e os investidores deram um sinal muito claro com as poucas operações que seguiram adiante no meio da pandemia, ficou muito claro, e a gente pode até exemplificar isso com a operação da Rumo, né, que foi uma das primeiras operações saindo do Brasil no mercado internacional agora, há pouco tempo, né, o excesso de demanda foi claro. Sim. Outra coisa, no mercado global de títulos verdes, né, qual o tamanho da participação ferroviária? Você tem esse número? A ferrovia ela tem uma participação grande nisso? Olha, eu não... Tatiane. Eu não consigo te falar exatamente qual que é a participação ferroviária, mas eu posso te dizer que o volume de investimentos para transporte de baixo carbono, que essa é a categoria que a gente coloca, e aí entra ferrovia, mas também transporte público, então as linhas de metrô estão aí dentro, a gente mencionou transporte passageiro, eu pessoalmente adoraria ver ainda mais, né, financiamento de transporte de passageiros aqui no Brasil, mas a nível mundial, a gente tem mais ou menos um terço, um pouco mais de 30% do volume de investimento sendo direcionado para transporte de baixo carbono. E, na verdade, a gente até, no nosso relatório de mercado do ano passado, a gente identificou que é o setor com maior potencial globalmente para ser financiado via mercado de títulos verdes. Então, o setor ferroviário? O setor de transporte de baixo carbono, isso. Então, e aí engloba o setor ferroviário. Isso, exato. E quais outros? Na verdade, é pouca coisa a mais. A gente tem o setor ferroviário, né, tanto passageiros quanto carga. A gente teria BRT também. A gente teria ônibus eletrificado. Então, tem algumas coisas, principalmente vinculadas à mobilidade urbana, mas do ponto de vista de transporte em massa e preferencialmente eletrificado também. Então, nesse sentido. Entendi. Matheus, algumas ferrovias elas foram qualificadas recentemente no PPI, né, no Programa de Parceria de Investimentos. Uma delas um dos projetos, na verdade, é a desestatização da Ferroeste, né? E aí, nesse projeto, ele tem também a extensão da linha de Cascavel até Maracaju, no Mato Grosso do Sul. A minha pergunta em relação à possibilidade de que novos projetos também venham a ser contemplados pelo programa, né? Se há essa expectativa aí dentro do Ministério, quais são essas expectativas? Então, Bianca, a nossa expectativa aqui no Ministério é que a gente tenha no futuro aí todos os projetos possíveis certificados, não necessariamente pelo Ministério, como eu falei no início lá, mas que aqueles que não forem pelo Ministério, que pelo menos a gente fomente e prepare o caminho para que os privados consigam fazer. Então, esse também tem sido um papel que a gente tem buscado fazer aqui no Ministério. Não só de fazer, como mapear os passos para que os privados consigam fazer nos seus empreendimentos de uma forma um pouco mais simples. Quando eu falo mais simples, no sentido de já ter uma curva de aprendizado dentro do país, de já ter um framework mais ou menos que é possível sofrer adaptações. Então, a própria Ferroeste ou qualquer outro novo projeto, ele pode ser sim incorporado, assim como as ferrovias existentes, como a Rumo já fez um processo. Também a gente encoraja todos os privados que também façam, e a gente que também façam, emitam títulos verdes ou certificam seus projetos também como verdes. A gente entende que é uma oportunidade muito interessante e a gente acha que a gente tem
tem aqui uma convicção de que, tipo assim, é um momento bem interessante. Como a Tatiana falou, a gente tem muito mais demanda do que oferta de projetos verdes. Então, até por esse motivo, a gente encoraja bem que todos façam. E, voltando na tua pergunta, eu só abri um pouco, né? Mas voltando na sua pergunta, assim, o programa a gente pode inserir os projetos assim que eles estejam maduros o suficiente para serem inseridos, e a gente pode inserir todos os novos projetos dentro dele, a gente pode fazer essas adaptações e certificar novamente, não tem problema, não vai ser problema algum. A ideia é que neste momento a gente certifique essas 3 mesmo, mas com esse aprendizado e com esse trabalho todo, a gente entende que vai ter uma curva de aprendizado muito grande para que a gente faça isso de forma mais rápida. Aí não necessariamente, aí a gente vai analisar no caso a caso, se vai ser dentro do programa, se vai ser como um projeto separado, mas assim que esteja maduro, o objetivo é que a gente coloque todos os projetos que saiam verdes daqui do Ministério. Outra coisa, como que vai ser a supervisão desses projetos já certificados? A Valec ou a futura InfraCA vai supervisionar esses projetos, Matheus? É necessária uma supervisão, fiscalização do governo em relação às metas assumidas no ato da certificação? Quais são as obrigações do governo, né, e da futura concessionária após a emissão ser efetivada? Sim. Então, a questão de, caso seja emitido títulos com base nesses projetos verdes, então esses títulos verdes, quando a gente fechar o framework, vai estar muito claro qual é o processo de monitoramento que vai ter, e quem vai acompanhar isto é alguma terceira parte, que a gente chama, um avaliador externo. É uma exigência, isso da própria CBI, a Tatiana pode até comentar depois, de que tanto para certificar como para verificar os cumprimentos da certificação, é necessário que tenha um verificador externo. Isso acontece nas principais questões quando você depende de uma certificação, né? Tanto, por exemplo, quando você certifica como ISO, quando você certifica como... Então, o título verde também, ele traz esse critério. Quando você tem uma certificação, uma terceira parte avaliando o projeto, então, assim, a gente vai ter uma terceira parte para avaliar agora, quando a gente for certificar, e quem for emitir os títulos verdes vai precisar dessa terceira parte, que a gente chama de monitoramento pós-certificação, que é ele demonstrar que ele está seguindo os critérios que ele se propôs cumprir ali. Legal. Quer complementar, Tatiana? Não, é exatamente isso. E aí esse monitoramento ele é feito anualmente. Então a gente precisa, por uma questão de, caso seja, né, como a gente ainda está estruturando, mas diante de uma concessão da certificação, eles precisam relatar isso anualmente, e isso vai ser confirmado pelo verificador externo, como o Matheus falou, todo ano, para que a certificação possa ser mantida. E agora, Tatiane, eu vou entrar num assunto que foi muito comentado aqui, que já estava no meu no meu roteirinho de perguntas, mas também foi muito comentado aqui no chat, que é a possibilidade de projetos de passageiros, né, também serem certificados. O Vicente Abate, o presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, ele pergunta aqui para o Matheus, na verdade para o Matheus, mas acho que a Tatiane também pode aí complementar. A NTT está elaborando a Política Nacional de Transporte Ferroviário de Passageiros de Longa e Média Distâncias. Está no foco do Ministério da Infraestrutura trabalhar com Green Bonds nesse projeto? Como que poderá ser feita a certificação? Ok, vamos lá. Esse projeto do plano ferroviário, do plano setorial, tem sim, o pessoal que tem acompanhado da Secretaria de Transporte Terrestre, que tem se atentado e tem nos procurado aqui para a gente avaliar essas questões relacionadas às finanças verdes. E sempre, colocando para ele, assim, até voltando um ponto que a gente já falou, isso depende do caso a caso, né? A gente tem instrumentos de acordo com a questão. Por exemplo, nesse caso específico é uma política, né? Então a ideia é que ela tenha, assim, as diretrizes de como fazer, a gente vai incluir variáveis de mudança do clima. Então, ou seja, é uma coisa que já é o primeiro passo, que é, como eu falei, o título verde, ele é vamos falar assim, uma cereja do bolo em todo um processo que você faz. Ela é um primeiro passo. E aí, se a gente vai buscar o título verde por meio do projeto, do programa, ou de uma carteira de projetos, ou vai indicar caminhos para que quem
para que os privados ou para que os responsáveis busquem, ainda assim não existe essa definição para esses projetos de passageiros ainda muito claro. Mas que sim, que eles têm sido pensados sob um ponto de vista, e a equipe que tem trabalhado sim, considerando que existem esses outros instrumentos. A gente tem acompanhado no sentido de incorporar, como eu já falei, essas variáveis tanto climáticas como ambiental dentro de diretrizes, cada uma no seu âmbito, né, no seu nível de atuação. Então, assim, de acordo com o que você aprofunda no projeto, você aumenta o detalhe, e de acordo com o que você volta mais no planejamento, você diminui o detalhe, mas trata de uma questão um pouco mais ampla. Então, a ideia nossa é que a gente sempre trabalhe em todo esse espectro dos projetos aí e das políticas aqui do Ministério, considerando todas essas variáveis. Então, sim, vai ser considerado. Agora, não necessariamente, por isso que eu comentei aquela hora, é um green bond ou é um título verde. Isso pode ser para uma parte do projeto, para o projeto ou para uma parte da política, assim, no momento oportuno. Então, assim, não tem... Mas estão sendo considerados, sim. Uhum. E agora, voltando, sim, para a Tatiane, para falar sobre a possibilidade de ferrovias de passageiros também serem certificadas. Quais são os possíveis emissores na área de passageiros no Brasil? Tatiane? Então, Bianca, na verdade, sim, é totalmente possível. Inclusive, a maior parte das operações vinculadas a ferrovias que a gente observa no mundo, né, operações rotuladas, elas são justamente para o transporte de passageiros. Então, a gente tem operações na Rússia, no Japão, na Itália, na verdade, em vários países da Europa. São todas vinculadas ao transporte de passageiros. Então, isso é bem comum. A gente, acho que há bastante tempo a gente, né, fala do potencial de diversificar o modal de transportes no Brasil, né? Eu acho que isso é válido não só para a logística, como principalmente para transporte de passageiros. Então, a gente vê como um potencial enorme. A gente é possível certificar. Os critérios são um pouquinho diferentes, mas vão na mesma linha de eficiência, de reduzir as emissões, de ter um ganho de eficiência progressivo. Então, bem nessa linha, realmente. Uhum. A gente tem alguns projetos aí, né, de concessão das linhas 8 e 9 da CPTM, tem a linha 6 do metrô de São Paulo, que são dois grandes projetos de São Paulo que estão aí no âmbito da concessão, né? E aí eu queria saber se já tem algum projeto aí na mira da CBI para certificação, para emissão dos títulos verdes, enfim. Que é possível, né, as ferrovias de passageiros participarem, mas eu queria que talvez você fosse mais específica nos projetos aqui no Brasil. Não, com certeza. E a gente está finalizando agora um projeto que foi junto com o Ministério da Economia, na verdade com a Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura, que olhava a infraestrutura subnacional, né? Então a gente estava olhando, na verdade, oportunidades de financiamento para água e saneamento, mobilidade urbana e resíduos sólidos. E, na verdade, um dos aspectos que a gente sempre viu muita possibilidade é justamente a parte de mobilidade urbana. Alguns estados já nos abordaram com interesse em mobilizar essa carteira de local, né, de transporte público para ser financiado via títulos verdes. A gente tem, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos ele tem o maior mercado de títulos subnacionais do mundo, né, então, títulos verdes. Então, a gente tem basicamente os governos locais utilizando o mercado de finanças verdes para financiar a infraestrutura de estados e municípios, muito atrelada a esses três setores que eu elenquei. Então, a gente tem, por exemplo, o primeiro programa de títulos verdes do mundo, quando a gente começou a ter essa modalidade, foi da Metropolitan Transport Authority de Nova York, que é a empresa de transportes de Nova York, que tem todos os ativos de transporte público e que boa parte dessa carteira são linhas de metrô. Então, a gente vê isso como uma possibilidade. A gente tem um desafio no caso do Brasil, onde a gente não
não é que a gente não pode, mas a gente acaba, por conta da lei de responsabilidade fiscal, a gente tem um entrave aí onde estados e municípios acabam não acessando o mercado de dívida, que é o que eu tenho como possibilidade nos Estados Unidos. Então, eu tenho os governos ou empresas públicas acessando diretamente o mercado de capitais. Aqui no Brasil isso é um pouco diferente, então eu preciso da mobilização por parte desses operadores que queiram buscar o mercado de finanças verdes, dado que eles estão operando, eu tenho uma dinâmica um pouco diferente. Mas sim, a gente já teve conversas com né, Estado de São Paulo, Estado do Rio há bastante tempo, com alguns estados do Nordeste, mas a gente ainda não viu nenhuma operação acontecendo. Na América Latina, do ponto de vista de financiamento de transporte público, a gente teve a emissão dos títulos soberanos do Chile, financiaram as linhas de metrô em Santiago, foi uma boa parte da operação deles, foi muito, muito atrativa, então tem sim demanda por esse tipo de título, a gente só ainda não teve ainda ninguém abraçando essa oportunidade ainda do ponto de vista de mobilidade urbana no Brasil, mas a gente espera que isso mude em breve. Tem uma pergunta aqui do Cláudio Salkzen, da Vosslo. Prefeituras podem emitir green bonds para a construção de VLTs? E eu estendo essa pergunta para qualquer outro tipo de sistema metroferroviário. Sim, você já falou que sim. Mas essa a primeira pergunta, né? Eu acho que seria a pergunta a ser respondida. A gente tem, na verdade, assim, sim, governos locais podem emitir, a gente tem né, vários títulos desse sentido sendo emitidos no mundo. O desafio que a gente tem no Brasil, na verdade, ele não tem nada a ver com o mercado verde, e sim, ele tem a ver com o arranjo de tomada de dívida de estados e municípios que precisam aí de uma garantia da União, que precisam de um aval do governo federal, e é uma estrutura que a gente acaba não vendo, a gente não vê estados e municípios tomando dívida diretamente. Então, a forma de se fazer isso seria diferente no Brasil por conta dessa questão, mas não tem nada a ver com o mercado verde. O ativo do nosso ponto de vista, ele é elegível, ele poderia ser financiado, mas é mais uma questão de o que é permitido para essas prefeituras e estados se financiarem por conta do arcabouço legal brasileiro. Tem mais uma pergunta aqui do Cláudio. Existe um teto de valor por cidade ou pode-se emitir green bonds para a construção de toda uma linha de VLT? E aí eu já junto com outra pergunta também. Qualquer município pode emitir green bonds, né? Ou existe você já falou isso, que existe um modelo de avaliação de dívidas, tamanho, etc. Né? Você já citou isso. Fala. Não, eu só ia falar, assim, realmente não tem a ver com o mercado verde, é uma questão de como que municípios e estados podem ou não se financiar, que eu acho que é uma questão regulatória do Brasil. Do ponto de vista de títulos, de forma geral, não existe um teto, na verdade, assim, onde que o verde entra? Ele entra na gestão adequada dos recursos e na elegibilidade dos ativos. A forma como você vai estruturar um título de dívida, ela em nada difere do que um título de dívida tradicional. Então, se você, dentro da sua empresa, você tem uma capacidade de alavancagem de dívida que te permite fazer uma operação de 100 milhões de reais, não é porque é verde que você vai conseguir fazer 200. Então, na verdade, o verde, ele só permite você rotular aquela operação como verde para você ter acesso a uma gama maior de investidores. Mas a estrutura financeira da operação, ela é exatamente a mesma. Entendi. Só uma dúvida de uma outra resposta que você deu. Essa emissão para o sistema metroferroviário do Chile foi quando? Quando que aconteceu? A primeira, na verdade, eles já fizeram 3 operações. A primeira delas foi em abril do ano passado. Não vou saber exatamente o dia, mas foi. E eles fizeram na mesma semana, com uma semana de intervalo, talvez, eles fizeram 2 emissões consecutivas. Foi a menor taxa histórica captada pelo governo chileno.
Em uma das operações, eles chegaram a ter 12,8 vezes de excesso de demanda nas operações. Eles captaram a 3,5%, uma operação de 40 anos, e uma outra operação também de algumas décadas, não vou lembrar agora, 30 e poucos ou 40 e poucos, a 0,83% ao ano. Então, foi... Na história de toda a captação de dívida do Chile, foram as operações mais baixas, né, do ponto de vista de taxas de juros, obviamente, e com uma demanda excessiva. E agora eles captaram novamente esse ano. Essas 3 operações, vale destacar que só essas 3 operações do governo chileno foram suficientes para passar o mercado brasileiro em termos de volume de finanças verdes. Então, o Brasil continua sendo um mercado mais maduro, temos muito mais operações aqui, muito mais diversificação de setores, de perfil de emissores, etc., mas por conta dessas 3 operações, que as 3 juntas foram um pouco mais de 6 bilhões de dólares, elas passaram o mercado brasileiro por conta disso. E é de quanto o mercado brasileiro, o volume? O mercado inteiro está em mais ou menos 6,1, mais ou menos. O mercado brasileiro, e agora o chileno, porque essas 3 chegaram a 6, mas o mercado chileno já está em 7 bilhões de dólares, porque, obviamente... E aí começou em 2015, né? Tem o quê? 5 anos? Perdão, o mercado brasileiro, sim. Sim. Né? Sim. Tá, beleza. Bem, a gente já está se encaminhando aí para o final, mas eu tenho uma última perguntinha aí para o Matheus, que é sobre... Vocês têm também um outro programa com uma instituição alemã, né, Matheus? Que programa é esse? É na mesma linha do programa em parceria com a CBI? Como é que é? A gente tem um memorando de entendimento também com a GIZ, um trabalho bem interessante que a gente tem feito com eles também. E esse trabalho com a GIZ está muito focado nessa questão que a gente colocou, a Tatiana falou bastante hoje aí, na questão de risco climático, né? A gente falar de infraestruturas resilientes. Então, esse trabalho que a gente tem feito com a GIZ está muito voltado nisso, a gente trabalhar essa questão de infraestrutura resiliente no nosso setor aqui de infraestrutura. Então, trabalhar a questão de adaptação e incorporar da melhor maneira possível, de forma sequencial e gradual aí, instrumentos que nos permita fazer análise de risco e fazer uma gestão desse risco climático. Então, também junto com a GIZ, aí, a gente tem um evento, até aproveitando, Bianca, a gente está aberto agora, só aproveitar até o teu público aqui, que é um muito seleto. A gente está aberto agora para a emissão o evento chama Via Viva, está no site do Ministério. E aí, o tema desse ano é exatamente esse: infraestrutura resiliente de baixo carbono e financiamento verde, né? Então, para ele, a gente está tendo submissão de artigos técnicos, então está sendo exatamente agora, está com prazo para 30 de julho o encerramento. Talvez a gente prorrogue um pouquinho, então já até adiantando aí, dando esse spoilerzinho, a gente prorrogue um pouquinho. E o evento está previsto para setembro, mas também ele sim a gente vai prorrogar e a gente vai soltar as informações, porque ele seria um evento presencial e a gente vai fazer ele em formato online, né? Então, convidar todos aí para participar também, para a gente até discutir um pouco mais dentro do setor esses temas aí que a gente tem tratado bastante aí. Legal, Matheus. Gente, eu quero agradecer aí imensamente a participação de vocês. Foi muito bom conversar, entender, né, um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante, e que tem tudo para deslanchar aí no setor ferroviário brasileiro, né? A gente sabe que ferrovia combina com sustentabilidade, e no âmbito da infraestrutura, se tem quem possa contribuir com o meio ambiente, é a ferrovia, né? É o setor ferroviário. Enfim, eu queria passar aí a palavra para vocês, se vocês quiserem fazer uma consideração final aí, Tatiane. Perfeito. Bom, eu queria só agradecer a você, Bianca, a Revista Ferroviária, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês, discutindo um tema que para mim é muito caro, né? Eu falei desde o primeiro dia na interação com o Minfra, que eu sou super fã da gente ter cada vez mais ferrovias no Brasil. Então, eu queria agradecer a participação, as várias perguntas, eu vi só chegando aqui várias, então realmente dá para ver que o pessoal está bem animado. Eu queria convidar todo mundo
acessar o nosso site. A gente tem, o nosso site é climatebond.net, e a gente tem muito material lá, inclusive sobre o potencial de mercado, tem muito material em português, então, muitas vezes a gente tem dúvidas de como emitir um título verde, quem que pode emitir, e, na verdade, assim, qualquer um que possa emitir título de dívida pode emitir um título verde. Então, claro, tendo o ativo elegível, né? Então, acessem o nosso site, busquem lá os materiais, e a gente até, para comentar, esse trabalho que foi feito, que eu falei, da infraestrutura local, que abarca a parte de mobilidade urbana, ele tem uma lista, ao final, de projetos que a gente identificou que seriam, à primeira vista, claro, né, sem a gente mergulhar no projeto, mas à primeira vista seriam elegíveis para financiamento, e tem várias linhas de metrô lá dentro que estão elencadas. Então, e esse trabalho está todo disponível em português. Então, por favor, explorem, e se tiverem qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigada, e obrigada, Matheus, também, por compartilhar o painel. Legal, Tatiane, obrigada. E, Matheus, você quer falar alguma coisa, uma consideração? Quero sim agradecer também aí a todos que ficaram com a gente aí esse período, agradecer, Bianca, pelo convite aí de participar com vocês. Esse trabalho sempre interessante aí da Revista Ferroviária. Agradecer aí a Tatiana por a gente compartilhar o painel e trazer sempre novas informações aí para a gente e para todos. Eu queria só colocar essa mensagem, assim, a gente tem trabalhado aqui no Ministério com bastante tecnicidade, buscando desenvolver a infraestrutura, aproveitando o Fórum Ferroviário aqui, o fórum que é voltado para o público ferroviário. O nosso ministro sempre fala, aqui o ministro Tarcísio sempre fala que a gente vai fazer, que o trabalho é fazer uma revolução no setor ferroviário, né? E a gente também aqui na Subsecretaria de Sustentabilidade, junto com todos os parceiros aqui das nossas entidades vinculadas, com as empresas que fazem parte do setor também, a gente tem trabalhado bastante para que a gente desenvolva, e a gente sabe que a gente consegue desenvolver com sustentabilidade. Então, lá na pergunta que você me fez mas e aí as críticas? A gente sabe que a gente tem feito o melhor, a gente tem buscado melhorar sempre, e tem sim incorporado, melhorado os processos, todas as áreas aqui do Ministério têm trabalhado dessa forma. Então, e a gente está à disposição de todos, eu estou aqui à disposição, todas as nossas equipes aqui. Estamos à disposição de todos aí, caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma sugestão, caso tenha algum comentário, a gente está aqui para poder, exatamente esse o papel do Ministério, que a gente coordene e compile essas considerações e ver o que a gente pode melhorar dentro do nosso setor. Obrigado aí, boa tarde. Legal, obrigada, gente. Bom, quero agradecer aí também a Laís, da Assessoria de Comunicação do Ministério da Infraestrutura, a Mariana, assessoria da CBI, e também agradecer aos participantes, né, que nos enviaram perguntas muito pertinentes aí sobre o assunto. Infelizmente, a gente não consegue fazer todas. Os nossos patrocinadores, Cavan, Loran do Brasil e Placer do Brasil. Dizer para o pessoal continuar nos acompanhando, esse link do seminário, do webinar, vai estar disponível amanhã, no nosso canal do YouTube. E na quinta-feira agora, dia 23, às 17 horas, a gente tem um encontro marcado com o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, o Alexandre Baldi, que vai dar aí também uma visão detalhada para a gente sobre os projetos metroferroviários em São Paulo. Vai ser imperdível, hein, gente? Já faça aí a inscrição. O link já vai estar disponível, tá? Na nossa plataforma. Bem, é isso, gente. Boa tarde a todos. A gente se vê na quinta de novo, então. Obrigada, Tatiane. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Obrigada.